Olá, queridos pais, responsáveis de nossas crianças e adolescentes. No vídeo anterior eu falei então sobre limites e do como o dar limites é amar, e esse amor fundamenta, sustenta o desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes e sustenta esse eu, né? Forma a personalidade e ajuda a criança a ser ela mesma. Bom, mas como assim então dar limites, né? O que, como... e aí tem algumas coisas que são bem importantes de serem vistas e de se ter presente quando se dá limites para as crianças e para adolescentes. Bom, um ponto que é bem importante é o que a gente limita, né? Quando a gente fala em dar limites, quando a gente vai fazer então um limite, o que nós estamos limitando, né? O que nós dizemos não. Bom, as crianças, elas vivem, experimentam vários sentimentos e com isso vários pensamentos e necessidades e atitudes expressam isso no meio. E o que vai nortear o nosso limite, o que nós damos limite é para atitudes. E as atitudes, então, que objetivamente, o nosso limite, ele é objetivo. Então, objetivo em 2 pontos. Nosso limite ele está circunscrito à moral e a combinações. Combinações aí de família, combinação de escola, o ambiente que a criança e adolescente tiver. Né? Então, a gente limita, nosso limite está circunscrito à moral, ou seja, aquilo que é certo ou errado. Por exemplo, não é certo a criança bater no coleguinha quando está com raiva. Ela não pode, não é assim, não, pode bater assim em determinadas situações não pode bater. Não, ela não pode bater no coleguinha. Mas como é que nós vamos educar então para se defender? Bom, isso é outro ponto, nós podemos ver isso em outro vídeo. Mas, então, um exemplo disso, não pode bater. Então, um limite circunscrito de moral e de combinações. O que é importante? Então, são 2 pontos que precisam ser bem claros. Em primeiro lugar, para os adultos, né? Se não está claro para os adultos, aí vai ser complicado de passar isso com clareza para as crianças e para os adolescentes. Mas são pontos que precisam estar claros, ser passados claramente para eles e ser objetivos e diretos. Então, aquilo que é de moral e aquilo é combinações. Então, por exemplo, a hora do almoço é meio-dia. A hora do almoço é meio-dia, tolerância aí, sei lá, 10 minutos. Então, o almoço é meio-dia, não é 1 da tarde. É uma combinação da casa que precisa ser atendida. Um dia é meio-dia, outro dia é 1, outro dia é 2, outro dia é 3. Aí já perdeu, já bagunçou. Um dia, então, pode... Mas meio-dia, mãe, mas eu queria comer depois. Não pode. Os limites relacionados a combinações existem para ser cumpridos. Mas um dia tá viajando, tá na praia, tá de férias e aí vai almoçar às 2 da tarde. Bom, aí é uma exceção, uma situação específica, tá ok. Os limites, então, de combinações são aquilo que, em geral, tá na rotina da criança e adolescente e que organizam a rotina da criança e adolescente. E são muito importantes e precisam ser atendidos. E aí os limites estão relacionados a isso, então. Então, aquilo que eu vou limitar é aquilo que diz respeito à moral e a combinações, né? Então, e aí nisso vai gerar o meu não e o meu sim. Não, isso pode, isso não pode. Não, olha, vou lembrar disso, lembrar daquilo. Então, outro exemplo de combinações, banho. Vai tomar banho 1 vez por semana? Não vai tomar banho 1 vez por semana, né? Então, organizar aí função de banho, função de escola, horários de estudo, tudo isso são combinações que precisam ser claras e que gerenciam, ordenam a vida da criança e do adolescente. Agora, então, sentimentos. Não há limites para sentimentos. A criança pode sentir o que quiser e os limites e os sentimentos e as expressões dos sentimentos precisam sempre ser acolhidas. Bom, eu falei antes do exemplo da raiva. A criança não pode bater no coleguinha porque está com raiva, não pode, mas pode sentir a raiva. Então, sentir raiva, sentir tristeza, sentir que for, decepção, frustração, raiva da mãe, raiva do vizinho, pode sentir
vontade de não ir à escola, pode sentir qualquer sentimento, a criança pode sentir, e não há limites para o sentimento. O limite que eu vou dar não é com relação ao que a criança sente. A criança pode sentir qualquer coisa e é fundamental que os adultos deem permissividade para qualquer sentimento que a criança sinta. Se tem incontinência, acolham, né, a abertura para todos os sentimentos que a criança sinta, qualquer que seja, inclusive com relação ao próprio limite dado. Então, não há limites para o que a criança sente, o limite é como vai ser expresso esse sentimento, né? E as atitudes dela em geral, né? Então, limites com relação a moral, ao que é certo e errado, e que isso precisa ser muito claro, passado muito claro para a criança e para o adolescente, e também com relação às combinações em geral da casa, da rotina, de uma visita que vai se fazer, um lugar que vai se visitar, vai passear no shopping, onde for, né? Então, são esses dois pontos, né, que precisa, essas duas realidades que se dá o limite. E aí isso é bem importante que fique muito claro, né? Muitos pais se atrapalham nesse horário anterior e acabam dizendo para as crianças, não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva. A criança fica chateada porque teve um brinquedo que foi negado, porque teve um passeio negado, porque alguma coisa que ela queria fazer naquela hora não vai dar. Não pode ficar triste. Ela pode sim ficar triste, ela pode ficar brava, ela pode ficar com raiva, ela pode sentir o que for. Ela não pode ter aquele brinquedo naquela hora. Então aí a clareza do que está sendo limitado ajuda muito a criança e adolescente a receber o limite e a se organizar dentro desse limite. Não quer dizer que vai receber, que alegria, que não vai poder fazer o que quer, né? Que maravilha, que não vai dar para ir no shopping, sei lá, como ela quer ir, não vai dar para comer o chocolate que queria, mas ajuda a receber e a organizar e a acolher aquele limite dado ainda que não quisesse, né? Ainda que seja difícil. Então isso é importante, essa clareza. E aí, então, nos próximos vídeos falo um pouco mais de concretamente, né, organizar isso no limite, na rotina, dentro do que é bom ser dito, né, para a criança e para o adolescente com relação àquilo que está sendo proibido ou está sendo recusado a ela e aquilo que então é permitido. Então, o sentimento aí a gente acolhe sempre. Na verdade, a criança a gente acolhe sempre, né? O que a gente está limitando é a atitude. Então, eu entendo que tu queria muito fazer tal coisa agora. Eu entendo que tu não quer escovar os dentes agora, mas é preciso escovar os dentes para a tua saúde, para, né, que fiquem os dentes limpos, e é necessário agora. Então, eu entendo que agora tu não queira sair, queira continuar brincando, mas nós precisamos sair agora. O sentimento da criança a gente acolhe sempre, mesmo aquele relacionado ao próprio limite. Isso é muito importante. Isso é importante, inclusive, que seja dito. E também ser firme naquilo que está sendo limitado. Então, com relação à moral, com relação a combinações, e não a sentimentos, não a vontades, a desejos, mas a externar como isso se externa, né, para fora. E aí, nos próximos vídeos, então, trago outros pontos importantes sobre os limites. Um grande abraço e até!